Freira enigmática, dá à luz em convento e revela um segredo estarrecedor que impressiona a polícia. Naquela noite, a tempestade rugia como se o próprio céu estivesse em fúria. Relâmpagos riscavam o ar, iluminando brevemente o convento de São Miguel, perdido entre as montanhas mineiras. As paredes antigas, testemunhas de séculos de vidas dedicadas à fé, agora pareciam sussurrar segredos obscuros. No coração daquela construção, a freira Isabela se contorcia de dor. Era um momento tão inimaginável quanto um furacão em uma manhã tranquila, uma situação que desafiava a lógica de todos ali. Isabela era uma mulher de ar enigmático. Seu rosto angelical contornava um olhar profundo e tão claro quanto a lua quando se esconde atrás das nuvens. Ela nunca falava muito sobre seu passado, mas os ecos de tragédias passadas pareciam segui-la como sombras. Enquanto a dor a consumia, o vento assobiava pelo corredor, como se a natureza também estivesse inquieta com o que estava prestes a acontecer. A atmosfera no convento estava tensa e opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de presságios. A comunidade religiosa, alarmada pelos gritos que rompiam a calmaria habitual, se reunia no corredor. O barulho da chuva forte abafava murmúrios nervosos, enquanto olhares de espanto se cruzavam. A porta do quarto de Isabela estava entreaberta, dando uma visão fugaz da freira sufocada pela dor. Então, como se a tempestade tivesse ouvido as orações silenciosas daquelas mulheres, Isabela deu à luz. O choro da recém-nascida ecoou como um trovão, rompendo a tensão no ar. Os olhos da criança eram de um azul tão intenso que pareciam refletir o céu em um dia ensolarado. O milagre da vida misturado à dor do nascimento. Era belíssimo e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas, antes que pudesse haver tempo para comemorações, bateu à porta uma viatura da polícia, luzes piscando na escuridão como uma estrela cadente anunciando um desastre. O detetive Rafael, conhecido por sua rigidez e olhar penetrante, desceu do carro com a determinação de um homem que já enfrentou muitos monstros. Ele foi chamado para investigar estranhas ocorrências no convento. Mal sabia ele que estava prestes a se perder em um labirinto de mentiras e segredos. Enquanto isso, Isabela, ainda no leito, sentiu a pressão de 2 vidas em suas mãos. A pergunta atormentava sua mente. Quem era? O pai da criança? O que esse filho significava para seu passado e sua comunidade? Sentia cada batida do seu coração como uma condenação. Os fantasmas de sua juventude se aproximando, como sombras disfarçadas de amor. O convento se tornava um campo de batalha entre fé e lógica, enquanto murmúrios sobre a origem da criança atravessavam as paredes. Isabela precisava decidir: proteger a vida da filha ou confrontar um pesado obscuro que poderia destruí-la e a todos ao seu redor. E assim, em meio à chuva e à agitação, começava um novo capítulo de sua vida, imerso em mistério e desafios. As escolhas que se aproximavam poderiam mudar não apenas o destino dela, mas a própria essência do convento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro do convento, o ar estava pesado, carregado de dúvidas e medos. As freiras, nervosas, sussurravam umas para as outras, os olhos fixos na porta.
do quarto de Isabela. O choro da recém-nascida reverberava como um eco perturbador, e a tensão aumentava a cada segundo. O que a polícia estaria fazendo ali? Com a chegada do detetive Rafael, a situação se tornava ainda mais tensa. Isabela, exausta e com a cabeça cheia de pensamentos, olhou nos olhos da filha. Aqueles olhos azuis a faziam lembrar de algo, ou alguém. O som dos passos de Rafael se aproximando fez seu coração disparar. O que ele queria? O que ele sabia? Enquanto a porta se abria lentamente, o detetive foi recebido por um cenário de desespero e emoção. Isabela estava pálida, a roupa ensopada de suor, e a criança nos seus braços, um símbolo de esperança em meio à confusão. Mas lá no fundo, uma sombra de medo se instalava em seu coração. O que ela havia feito? Será que seu segredo seria descoberto? Freira Isabela, começou Rafael, seus olhos fixos na criança. Fui chamado aqui para uma investigação. Existem rumores sobre você. Aquela palavra a atingiu como um golpe. Rumores? O que poderiam ter descoberto? Precisamos falar sobre a origem dessa criança. Ele continuou, a voz grave. Desesperada, Isabela sentiu o nó na garganta aumentar. Ela precisava proteger sua filha. Mas como? Um movimento rápido fez sua pulseira de ouro reluzir sob a luz fraca do abajur. O detalhe, insignificante para muitos, fez os olhos de Rafael se estreitarem. Aquela pulseira era um presente, algo que a ligava à sua antiga vida. Essa pulseira, onde você a conseguiu? Rafael indagou, a expressão mudando de curiosidade para preocupação. Isabela sentiu frio na espinha. Ela não podia acreditar no que estava escutando. Aquela pulseira pertencia à sua mãe, uma mulher marcada por um passado que Isabela pensou ter deixado para trás. Ela era minha mãe, murmurou, sem saber por que estava revelando aquilo. Rafael se aproximou, atento, cada passo ecoando no silêncio. Sua mãe foi uma mulher de segredos, Isabela. O que mais você não me contou? Nesse momento, um grito ecoou do corredor. As freiras se debatiam com agitação, e uma figura apareceu na porta. Uma mulher alta, com um olhar intenso. Era Maria, uma antiga amiga de Isabela, que havia se juntado ao convento por razões desconhecidas. Ela tinha um semblante desesperado, e assim que entrou, todos sentiram o ar mudar. Isabela, você não pode deixá-los levá-la, Maria gritou, a voz embargada. Todos os olhos estavam fixos nela. As freiras começaram a murmurar, questionando o que estava acontecendo. O detetive olhou para Maria e a tensão na sala aumentou. Levá-la? A quem você se refere? Rafael perguntou, perplexo, enquanto a tempestade lá fora intensificava, como se tivesse recebido a ordem de se manifestar. Maria, com lágrimas escorrendo, olhou para Isabela. A menina! Ela é a chave para tudo. O que você fez não pode ser revelado. Isabela sentiu o mundo desabar. O que Maria sabia? Como assim a criança era a chave? O que mais estava enterrado no passado? Uma vida inteira de segredos, uma bomba prestes a explodir. As freiras se afastaram, como se tivessem sido atingidas por um raio. E Rafael, tomado pela confusão, não sabia em quem confiar. O convento, antes um abrigo, agora parecia uma armadilha. Isabela estava presa entre o amor por sua filha e um passado que ameaçava devorar tudo o que conhecia. E assim a tempestade rugindo lá fora ecoava a tempestade interna que se desenrolava dentro das paredes antigas do convento de São Miguel. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas as escolhas feitas a partir daquele momento mudariam tudo, para sempre. Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor parecia palpável, quase como se o ar estivesse prestes a se romper. Rafael fitou a mulher recém-chegada com olhos atentos, questionando a natureza de suas palavras. Aquela afirmação de que a criança era a chave para tudo deixava todos nervosos.
Isabela, o que você escondeu de nós? Maria insistiu, a voz tremida. A verdade não pode ficar enterrada para sempre. Não podemos deixar que isso aconteça. O que você está dizendo? Isabela queria entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva misturado à tensão na sala era sufocante. Ela segurou a filha com mais firmeza, como se a criança fosse a única âncora em meio à tempestade emocional que se formava. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente, observando a cena com preocupação crescente. O que vocês estão escondendo? Essa menina, ela pode ser o quê? Um segredo do passado que vai afundar todos aqui? Sua voz era firme, mas a dúvida começava a invadi-lo. Nesse momento, o silêncio foi interrompido por um som que fez o coração de todos pararem. Um tiro ecoou do lado de fora do convento. O estrondo ressoou como um trovão, e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma figura alta, encharcada e ofegante. Era um homem, e tinha um olhar aterrorizante. "Socorro! Eles vêm!" ele gritou, enquanto caía de joelhos. As mãos ensanguentadas levantadas como se tentasse se render ao que vinha. O caos se instalou no convento. Os gritos das freiras misturavam-se à chuva, à insana batida do coração de Isabela e ao clamor desesperado do forasteiro. Rafael correu até o homem, tentando entender o que havia acontecido. "Quem vem atrás?" "De você? Fale!" As palavras saíam em um misto de autoridade e preocupação. O homem apenas olhou para Isabela com olhos arregalados, seu rosto pálido como a cera. "A criança, ela pertence a eles." O homem gaguejou e um novo tipo de medo tomou conta de todos os presentes. Os murmúrios se espalharam e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela, paralisada, olhou para a filha. Os olhos da criança, tão azuis quanto o céu, eram agora um símbolo de algo além do que apenas um nascimento em meio ao convento. "Pertence a quem?" insistiu, a voz quase quebrada pela adrenalina. "Ela é a filha de um homem importante, uma troca, um acordo." O homem continuou e a cada palavra a camada da verdade ia se desnudando. "Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o que você pensa. Você precisa me ouvir, Isabela. É mais do que eles te dizem." A sala ficou em silêncio, a chuva batendo nos vidros como se o próprio céu estivesse assistindo à revelação. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava para processar a avalanche de informações. Nessa revelação, tudo começava a desmoronar. O que Isabela pensava conhecer sobre seu passado parecia agora um campo cheio de buracos e ilusões. A tempestade lá fora rugia com força, sua fúria espelhando a confusão que crescia dentro do convento. A realidade não era apenas um eco de suas memórias, mas sim uma bomba relógio prestes a explodir. Com a vida de sua filha em risco, Isabela precisava escolher: revelar a verdade ou continuar com o silêncio que já a aprisionava por tanto tempo. "No que você se meteu, Isabela?" Maria murmurou, o medo na voz dela expresso em cada palavra. Enquanto a pressa tomava conta do ambiente, um novo mistério começava. Quem era realmente a criança? Afinal, o que Isabela teria feito que agora a colocava sob a mira de um homem perigoso? As escolhas que se aproximavam não resolviam apenas segredos, mas mudavam o próprio destino do convento de São Miguel. E agora, todos estavam em perigo. Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor parecia palpável, quase como se o ar estivesse prestes a se romper. Rafael fitou a mulher recém-chegada com olhos atentos, questionando a natureza. De suas palavras, aquela afirmação de que a criança era a chave para tudo deixava todos nervosos. "Isabela, o que você escondeu de nós?" Maria insistiu, a voz tremida.
A verdade não pode ficar enterrada para sempre. Não podemos deixar que isso aconteça. O que você está dizendo? Isabela queria entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva misturado à tensão na sala era sufocante. Ela segurou a filha com mais firmeza, como se a criança fosse a única âncora em meio à tempestade emocional que se formava. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente, observando a cena com preocupação crescente. O que vocês estão escondendo? Essa menina? Ela pode ser o quê? Um segredo do passado? Que vai afundar todos aqui. Sua voz era firme, mas a dúvida começava a invadi-lo. Nesse momento, o silêncio foi interrompido por um som que fez o coração de todos pararem. Um tiro ecoou do lado de fora do convento. O estrondo ressoou como um trovão e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma figura alta, encharcada e ofegante. Era um homem e tinha um olhar aterrorizante. "Socorro! Eles vêm!" ele gritou, enquanto caía de joelhos. As mãos ensanguentadas levantadas como se tentasse se render ao que vinha. O caos se instalou no convento. Os gritos das freiras misturavam-se à chuva, à insana batida do coração de Isabela e ao clamor desesperado do forasteiro. Rafael correu até o homem, tentando entender o que havia acontecido. "Quem vem atrás de você? Fale." As palavras saíam em um misto de autoridade e preocupação. O homem apenas olhou para Isabela com olhos arregalados, seu rosto pálido como a cera. "A criança. Ela pertence a eles." O homem gaguejou, e um novo tipo de medo tomou conta de todos os presentes. Os murmúrios se espalharam e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela, paralisada, olhou para a filha. Os olhos da criança, tão azuis quanto o céu, eram agora um símbolo de algo além do que apenas um nascimento em meio ao convento. "Pertence a quem?" insistiu, a voz quase quebrada pela adrenalina. "Ela é a filha de um homem importante, uma troca, um acordo." O homem continuou, e a cada palavra, a camada da verdade ia se desnudando. "Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o que você pensa. Você precisa me ouvir, Isabela. É mais do que eles te dizem." A sala ficou em silêncio, a chuva batendo nos vidros como se o próprio céu estivesse assistindo à revelação. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava para processar a avalanche de informações. Nessa revelação, tudo começava a desmoronar. O que Isabela pensava conhecer sobre seu passado parecia agora um conto cheio de buracos e ilusões. Mas antes que alguém pudesse reagir, um novo som irrompeu do lado de fora. Vozes altas e o barulho de passos apressados. Isabela sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Com um olhar aflito, Rafael correu para a porta, abrindo-a para revelar duas sombras grandes se aproximando. Os rostos eram familiares, mas também aterradores. Eram homens de terno escuro, rostos sérios, exalando uma aura de poder. "Estamos aqui para buscar a criança", declarou um deles, sua voz estrondando em meio à tempestade. Isabela não conseguia acreditar. A figura que até então havia sido seu abrigo se transformava em um campo de batalha. Rafael se virou para Isabela, o medo estampado em seu rosto. "O que você fez, Isabela? O que você realmente escondeu?" Neste momento, o homem ensanguentado piscou para Isabela, como se uma revelação estivesse prestes a ser feita. "Eles vão levar sua criança, mas ela não é apenas uma criança comum." Então tudo aconteceu de uma vez. O corpo de Maria se projetou à frente de Isabela, desafiando os homens que se aproximavam. "Não, você não vai levar essa menina!" gritou, segurando o braço de Isabela. Mas algo inesperado aconteceu. O homem ensanguentado puxou uma arma e apontou diretamente para Maria. "Parem!"
O grito de Rafael ecoou pelo corredor, enquanto o pânico tomava conta daquela sala de oração que até então parecia tão sagrada. O que estava acontecendo? O passado de Isabela estava se infiltrando na vida dela com uma força que ela nunca poderia imaginar. E nessa fração de segundo, a verdade começou a se desdobrar. A criança não era apenas uma inocentinha. Ela estava ligada a um legado sombrio que Isabela havia tentado esconder. O passado, os segredos, tudo estava prestes a se revelar. E nem mesmo as paredes do convento poderiam proteger a todos ali dentro. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro furacão se desenrolava ali dentro. E enquanto o futuro de Isabela e de sua filha balançava na corda bamba, uma única pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger o que ama? Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor parecia palpável, quase como o ar estivesse prestes a se romper. Rafael fitou a mulher recém-chegada com olhos atentos, questionando a natureza de suas palavras. Aquela afirmação de que a criança era a chave para tudo deixava todos nervosos. Isabela, o que você escondeu de nós? Maria insistiu, a voz trêmula. A verdade não pode ficar enterrada para sempre. Não podemos deixar que isso aconteça. O que você está dizendo? Isabela queria entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva misturado à tensão na sala era sufocante. Ela segurou a filha com mais firmeza, como se a criança fosse a única âncora em meio à tempestade emocional que se formava. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente, observando a cena com preocupação crescente. O que vocês estão escondendo? Essa menina, ela pode ser o quê? Um segredo do passado que vai afundar todos aqui? Sua voz era firme, mas a dúvida começava a invadi-lo. Nesse momento, o silêncio foi interrompido por um som que fez o coração de todos pararem. Um tiro ecoou do lado de fora do convento. O estrondo ressoou como um trovão e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma figura alta, encharcada e ofegante. Era um homem e tinha um olhar aterrorizante. "Socorro! Eles vêm!" ele gritou, enquanto caía de joelhos, as mãos ensanguentadas levantadas, como se tentasse se render ao que vinha. O caos se instalou no convento. Os gritos das freiras misturavam-se à chuva, à insana batida do coração de Isabela e ao clamor desesperado do forasteiro. Rafael correu até o homem, tentando entender o que havia acontecido. "Quem vem atrás de você? Fale." As palavras saíam em um misto de autoridade e preocupação. O homem apenas olhou para Isabela com olhos arregalados, seu rosto pálido como a cera. "A criança, ela pertence a eles." O homem gaguejou e um novo tipo de medo tomou conta de todos os presentes. Os murmúrios se espalharam e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela, paralisada, olhou para a filha. Os olhos da criança, tão azuis quanto o céu, eram um símbolo de algo além do que apenas um nascimento em meio ao convento. "Pertence a quem?" insistiu, a voz quase quebrada pela adrenalina. "Ela é a filha de um homem importante. Uma troca, um acordo." O homem continuou, e a cada palavra, a camada da verdade ia se desnudando. "Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o que você pensa. Você precisa me ouvir. Isabela, é mais do que eles te dizem." A sala ficou em silêncio, a chuva batendo nos vidros como se o próprio céu estivesse assistindo à revelação. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava para processar a avalanche de informações. Nessa revelação, tudo começava a desmoronar. O que Isabela pensava conhecer sobre seu passado parecia agora um conto, cheio de buracos e ilusões. Mas antes que alguém pudesse reagir, um novo som irrompeu do lado de fora. Vozes altas e o barulho de passos apressados.
Isabela sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Com um olhar aflito, Rafael correu para a porta, abrindo-a para revelar duas sombras grandes se aproximando. Os rostos eram familiares, mas também aterradores. Eram homens de terno escuro, rostos sérios, exalando uma aura de poder. "Estamos aqui para buscar a criança", declarou um deles, sua voz estrondando em meio à tempestade. Isabela não conseguia acreditar. A figura que até então havia sido seu abrigo se transformava em um campo de batalha. Rafael se virou para Isabela, o medo estampado em seu rosto. "O que você fez, Isabela? O que você realmente escondeu?" Neste momento, o homem ensanguentado piscou para Isabela, como se uma revelação estivesse prestes a ser feita. "Eles vão levar sua criança, mas ela não é apenas uma criança comum." Então tudo aconteceu de uma vez. O corpo de Maria se projetou à frente de Isabela, desafiando os homens que se aproximavam. "Não, você não vai levar essa menina!" gritou, segurando o braço de Isabela. Mas algo inesperado aconteceu. O homem ensanguentado puxou uma arma e apontou diretamente para Maria. "Parem!" O grito de Rafael ecoou pelo corredor, enquanto o pânico tomava conta daquela sala de oração que até então parecia tão sagrada. O que estava acontecendo? O passado de Isabela estava se infiltrando na vida dela com uma força que ela nunca poderia imaginar. E nessa fração de segundo, a verdade começou a se desdobrar. A criança não era apenas uma inocentinha. Ela estava ligada a um legado sombrio que Isabela havia tentado esconder. O passado, os segredos, tudo estava prestes a se revelar, e nem mesmo as paredes do convento poderiam proteger a todos ali dentro. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro furacão se desenrolava ali dentro. E enquanto o futuro de Isabela e de sua filha balançava na corda bamba, uma única pergunta pairava no ar: até onde você iria para proteger o que ama? Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Rafael olhou para a recém-chegada com um misto de confusão e preocupação, questionando a razão de suas palavras. O que Maria havia dito, que a criança era a chave para tudo, deixava todos nervosos. "Isabela, o que mais você esconde?" insistiu Maria, a voz trêmula de um medo genuíno. "Não podemos deixar que isso aconteça." Isabela tentava entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva, misturado à tensão na sala, tornava tudo ainda mais sufocante. Ela segurou a filha com firmeza, como se a criança fosse sua única âncora em meio à tempestade emocional que crescia. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente. "E que vocês estão escondendo? Essa menina pode ser o quê? Um segredo do passado que pode nos destruir?" Sua voz ressoava com urgência, mas a dúvida também se fazia presente. Então, um som cortante ecoou do lado de fora. Um tiro. O estrondo ressoou como um trovão, e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando um homem encharcado e ofegante, com um olhar aterrorizante. "Socorro! Eles vêm!" ele gritou, enquanto caía de joelhos, as mãos ensanguentadas levantadas em rendição. O caos tomou conta do convento. Os gritos das freiras misturavam-se à batida frenética do coração de Isabela. Rafael correu. "Até o homem! Quem vem atrás de você? O que aconteceu?" As palavras saíam com autoridade, mas a preocupação era visível em seu rosto. "A criança, ela pertence a eles." O homem gaguejou, e um medo novo tomou conta do ambiente. Murmúrios se espalharam, e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela olhou para a filha, seus olhos azuis refletindo um mistério oculto. "Pertence a quem?" perguntou,
a voz quase quebrada pela adrenalina. Ela é filha de um homem poderoso. Uma troca. Um acordo. O homem continuou, e a cada frase, o passado de Isabela começava a desnudá-la. Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o que você pensa. Você precisa me ouvir. O silêncio tomou conta da sala, a chuva batendo. Lá fora, como se o céu estivesse assistindo ao desenrolar daquela história. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava contra a avalanche de informações. O que ela pensava saber sobre sua vida estava desmoronando. Antes de qualquer um reagir, um novo som irrompeu. Vozes grossas e passos apressados. Isabela sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Com um olhar aflito, Rafael correu para a porta, abrindo-a para revelar duas sombras grandes se aproximando. Homens de terno escuro, rostos sérios, exalavam uma aura de poder. Estamos aqui para buscar a criança, declarou um deles, a voz retumbando em meio à tempestade. Isabela não conseguia acreditar na situação. O abrigo que havia sido o convento agora se tornava um campo de batalha. Rafael virou-se para Isabela, o medo estampado no rosto. O que você fez, Isabela? O que realmente escondeu? Nesse momento, o homem ensanguentado piscou para Isabela, como se uma revelação estivesse prestes a acontecer. Eles vão levar sua criança, mas você não sabe. Ela não é apenas uma criança comum. Instintivamente, Maria se projetou à frente de Isabela, desafiando os homens. Não! Você não vai levar essa menina! Gritou, segurando o braço de Isabela, mas o inusitado aconteceu. O homem ensanguentado puxou uma arma e a apontou diretamente para Maria. Parem! O grito de Rafael ecoou pelo corredor, enquanto o pânico se instalava naquela sala. O que estava acontecendo? O passado de Isabela estava invadindo sua vida com uma força que ela nunca poderia imaginar. E então, uma verdade terrível começou a se desenrolar. A criança não era apenas uma inocente, ela estava ligada a um legado sombrio que Isabela tentara esquecer. Mas o que ninguém esperava era que o homem ensanguentado abriu um sorriso maligno e, com um olhar fixo em Isabela, disse: Você achou que tinha escolhido seu caminho, não é mesmo, Isabela? A verdade é que você nunca escapou do seu passado. O silêncio tomou conta novamente, todos em choque, e as palavras dele soaram como uma sentença. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro furacão estava agora dentro do coração de Isabela. A pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger o que ama, mesmo quando a verdade se revela mais sombria do que você conseguiu imaginar? Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Rafael olhou para a recém-chegada com um misto de confusão e preocupação, questionando a razão de suas palavras. O que Maria havia dito, que a criança era a chave para tudo, deixava todos nervosos. Isabela, o que mais você esconde? Insistiu Maria, a voz trêmula de um medo genuíno. Não podemos deixar que isso aconteça. O que você está dizendo? Isabela queria entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva misturado à tensão na sala tornava tudo ainda mais sufocante. Ela segurou a filha com firmeza, como se a criança fosse sua única âncora em meio à tempestade emocional que crescia. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente. O que vocês estão escondendo? Essa menina pode ser o quê? Um segredo do passado que pode nos destruir? Sua voz ressoava com urgência, mas a dúvida também se fazia presente. Então, um som cortante ecoou do lado de fora. Um tiro! O estrondo ressoou como um trovão, e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando um homem, encharcado e ofegante, com um olhar aterrorizante. Socorro! Eles vêm! Ele gritou, enquanto caía de joelhos, as mãos ensanguentadas levantadas em rendição.
O caos tomou conta do convento. Os gritos das freiras misturavam-se à batida frenética do coração de Isabela. Rafael correu até o homem. Quem vem atrás de você? O que aconteceu? As palavras saíam com autoridade, mas a preocupação era visível em seu rosto. A criança, ela pertence a eles. O homem gaguejou e um medo novo tomou conta do ambiente. Murmúrios se espalharam e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela olhou para a filha, seus olhos azuis refletindo um mistério oculto. Pertence a quem? Perguntou, a voz quase quebrada pela adrenalina. Ela é filha de um homem poderoso. Uma troca, um acordo. O homem continuou, e a cada frase, o passado de Isabela começava a desnudá-la. Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o que você pensa. Você precisa me ouvir. O silêncio tomou conta da sala. A chuva batendo lá fora, como se o céu estivesse assistindo ao desenrolar daquela história. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava contra a avalanche de informações. O que ela pensava saber sobre sua vida estava desmoronando. Antes de qualquer um reagir, um novo som irrompeu. Vozes grossas e passos apressados. Isabela sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Com um olhar aflito, Rafael correu para a porta, abrindo-a para revelar duas sombras grandes se aproximando. Homens de terno escuro, rostos sérios, exalavam uma aura de poder. Estamos aqui para buscar a criança, declarou um deles, a voz retumbando em meio à tempestade. Isabela não conseguia acreditar na situação. O abrigo que havia sido o convento agora se tornava um campo de batalha. Rafael virou-se para Isabela, o medo estampado no rosto. O que você fez, Isabela? O que realmente escondeu? Nesse momento, o homem ensanguentado piscou para Isabela, como se uma revelação estivesse prestes a acontecer. Eles vão levar sua criança, mas você não sabe, ela não é apenas uma criança comum. Instintivamente, Maria se projetou à frente de Isabela, desafiando os homens. Não, você não vai levar essa menina, gritou, segurando o braço de Isabela. Mas o inusitado aconteceu. O homem ensanguentado puxou uma arma e a apontou diretamente para Maria. Parem! O grito de Rafael ecoou pelo corredor, enquanto o pânico se instalava naquela sala. O que estava acontecendo? O passado de Isabela estava invadindo sua vida com uma força que ela nunca poderia imaginar. E então, uma verdade terrível começou a se desenrolar. A criança não era apenas uma inocente. Ela estava ligada a um legado sombrio que Isabela tentara esquecer. Mas o que ninguém esperava era que, ao puxar o gatilho, o homem não disparou contra Maria, mas contra a própria Isabela. O choque foi instantâneo. O tempo parou. Isabela, com a filha nos braços, caiu para o lado. O tiro ecoou e a cena se tornou um borrão de gritos e confusão. Maria gritou, a voz cortando o ar tenso. Rafael se lançou para Isabela, mas não conseguia ver se ela havia sido atingida. A sala virou um caos e as freiras começaram a correr. O homem ensanguentado riu, um riso gelado que ecoou nas paredes. Você nunca deveria ter fugido, Isabela. Estava destinado a isso. A queda de Isabela provocou um silêncio instantâneo. O olhar de todos se voltou para ela, paralisada no chão, enquanto o sangue se espalhava ao seu redor. A verdade que Isabela tentara esconder, a culpa que carregara durante anos, agora se tornava real. E a criança, o olhar inocente da menina encontrou de sua mãe, sem entender a gravidade do que ocorria. Rafael, com o coração acelerado, tentou socorrer Isabela, mas a cena parecia um pesadelo. O passado e o presente colidiam em um único momento. A cada segundo que passava, o futuro da criança se tornava ainda mais incerto. Quem eram realmente aqueles homens? O que Isabela tinha feito?
E o que significava tudo isso? Enquanto a tempestade rugia lá fora, a tempestade interna abalava os presentes. A vida de Isabela e seu futuro agora pendia na corda bamba. E em seu olhar distante, um único pensamento se formava. Até onde você iria para proteger o que ama? A resposta ainda estava por vir. Isabela sentiu o mundo desabar ao ouvir Maria gritar. A tensão no corredor estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Rafael olhou para a recém-chegada com um misto de confusão e preocupação, questionando a razão de suas palavras. O que Maria havia dito, que a criança era a chave para tudo, deixava todos nervosos. Isabela, o que mais você esconde? Insistiu Maria, a voz trêmula de um medo genuíno. Não podemos deixar que isso aconteça. O que você está dizendo? Isabela queria entender, mas a dor pulsante em seu peito quase a impedia de respirar. O cheiro de chuva misturado à tensão na sala tornava tudo ainda mais sufocante. Ela segurou a filha com firmeza, como se a criança fosse sua única âncora em meio à tempestade emocional que crescia. Rafael, ainda perplexo, deu um passo à frente. O que vocês estão escondendo? Essa menina pode ser o quê? Um segredo do passado que pode nos destruir? Sua voz ressoava com urgência, mas a dúvida também se fazia presente. Então, um som cortante ecoou do lado de fora. Um tiro. O estrondo ressoou como um trovão, e as freiras gritaram em pânico. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando um homem, encharcado e ofegante, com um olhar aterrorizante. Socorro! Eles vêm! Ele gritou, enquanto caía de joelhos, as mãos ensanguentadas levantadas em rendição. O caos tomou conta do convento. Os gritos das freiras misturavam-se à batida frenética do coração de Isabela. Rafael correu até o homem. Quem vem atrás de você? O que aconteceu? As palavras saíam com autoridade, mas a preocupação era visível em seu rosto. A criança, ela pertence a eles. O homem gaguejou, e um medo novo tomou conta do ambiente. Murmúrios se espalharam e a sala parecia girar. O que isso significava? Isabela olhou para a filha, seus olhos azuis refletindo um mistério oculto. Pertence a quem? Perguntou, a voz quase quebrada pela adrenalina. Ela é filha de um homem poderoso, uma troca, um acordo. O homem continuou, e a cada frase, o passado de Isabela começava a desnudá-la. Ele está vindo para levá-la de volta. Seu passado não é o quê? Você pensa. Você precisa me ouvir. O silêncio tomou conta da sala, a chuva batendo lá fora, como se o céu estivesse assistindo ao desenrolar daquela história. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que lutava contra a avalanche de informações. O que ela pensava saber sobre sua vida estava desmoronando. Antes de qualquer um reagir, um novo som irrompeu. Vozes grossas e passos apressados. Isabela sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. Com um olhar aflito, Rafael correu para a porta, abrindo-a para revelar duas sombras grandes se aproximando. Homens de terno escuro, rostos sérios, exalavam uma aura de poder. Estamos aqui para buscar a criança, declarou um deles, a voz retumbando em meio à tempestade. Isabela não conseguia acreditar na situação. O abrigo que havia sido o convento agora se tornava um campo de batalha. Rafael virou-se para Isabela, o medo estampado no rosto. O que você fez, Isabela? O que realmente escondeu? Nesse momento, o homem ensanguentado piscou para Isabela, como se uma revelação estivesse prestes a acontecer. Eles vão levar sua criança. Mas você não sabe. Ela não é apenas uma criança comum. Instintivamente, Maria se projetou à frente de Isabela, desafiando os homens. Não, você não vai levar essa menina! Gritou, segurando o braço de Isabela. Mas o inesperado aconteceu. O homem ensanguentado puxou uma arma,
e a apontou diretamente para Maria. Parem! O grito de Rafael ecoou pelo corredor, enquanto o pânico se instalava naquela sala. O que estava acontecendo? O passado de Isabela estava invadindo sua vida com uma força que ela nunca poderia imaginar. E então, uma verdade terrível começou a se desenrolar. A criança não era apenas uma inocente. Ela estava ligada a um legado sombrio que Isabela tentara esquecer. Mas o que ninguém esperava era que, ao puxar o gatilho, o homem não disparou contra Maria, mas contra a própria Isabela. O choque foi instantâneo. O tempo parou. Isabela, com a filha nos braços, caiu para o lado. O tiro ecoou e a cena se tornou um borrão de gritos e confusão. Maria gritou, a voz cortando o ar tenso. Rafael se lançou para Isabela, mas não conseguia ver se ela havia sido atingida. A sala virou um caos e as freiras começaram a correr. O homem ensanguentado riu, um riso gelado que ecoou nas paredes. Você nunca deveria ter fugido, Isabela. Estava destinado a isso. A queda de Isabela provocou um silêncio instantâneo. O olhar de todos se voltou para ela, paralisada no chão, enquanto o sangue se espalhava ao seu redor. A verdade que Isabela tentara esconder, a culpa que carregara durante anos, agora se tornava real. E a criança, o olhar inocente da menina, encontrou de sua mãe, sem entender a gravidade do que ocorria. Rafael, com o coração acelerado, tentou socorrer Isabela, mas a cena parecia um pesadelo. O passado e o presente colidiam em um único momento. A cada segundo que passava, o futuro da criança se tornava ainda mais incerto. Quem eram realmente aqueles homens? O que Isabela tinha feito? E o que significava tudo isso? Enquanto a tempestade rugia lá fora, a tempestade interna abalava os presentes. A vida de Isabela e seu futuro agora pendia na corda bamba. E em seu olhar distante, um único pensamento se formava. Até onde você iria para proteger o que ama? A resposta ainda estava por vir. E de repente, algo completamente imprevisível aconteceu. Um novo personagem surgiu no meio da confusão, uma figura familiar para Isabela. Era seu irmão, Miguel, que ela achava ter perdido há anos. Ele estava ali, respirando, a tensão nos olhos como se já soubesse de tudo. Ele se lançou para a frente, confrontando os homens de terno. Ela não é apenas uma criança comum, e você sabe disso. Miguel gritou, e as palavras dele reverberaram como um trovão. A revelação deixou todos em choque. O que ele sabia? O que significava aquela afirmação? O olhar de Isabela saltou entre Miguel e a criança, e ali, no calor do momento, segredos antigos estavam prestes a vir à tona. A conexão entre eles não era apenas de sangue, mas de algo muito mais profundo. E essa nova verdade balançava não apenas as crenças de Isabela, mas a própria estrutura do convento. Uma sombra caiu sobre todos quando Miguel avançou e pegou a filha nos braços. Um movimento inesperado, mas que fez sentido em um instante. E enquanto os rostos assustados ao redor se entreolhavam, uma única pergunta pairava no ar. Qual era o verdadeiro segredo que unia Isabela, Miguel e a criança? A tempestade estava apenas começando. Isabela olhou fixamente para Miguel, seu irmão, que aparecera de repente no meio daquela tempestade emocional. O mundo à sua volta parecia desmoronar, enquanto as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela não é apenas uma criança comum. Seus olhos se encontraram, e lembrou-se de momentos antigos, risadas, brincadeiras e segredos divididos. Tudo desabando em um instante. A conexão entre eles era palpável, mas havia algo mais ali. Você não pode levá-la, Maria gritou, se lançando para frente, mas os homens de terno escuro a empurraram para o lado, sem respirar. O clima no convento tornou-se explosivo.
A tensão aumentava e o espaço parecia encolher ao redor deles, como um balão prestes a estourar. Isabela, é a única forma, Miguel disse, sua voz já pesada com a urgência do momento. Ninguém pode saber a verdade. Antes que pudesse entender, a porta do convento se abriu de forma abrupta e um grupo de homens armados invadiu o espaço, interrompendo a corrente de pensamentos de Isabela. Parados! Ninguém se mexa! Uma voz grave ressoou, cada palavra carregada de poder. O coração de Isabela disparou. Quem eram aqueles homens? Por que estavam ali? O caos se instaurou nas expressões das freiras, e um grito ecoou de algum lugar dentro de suas almas apavoradas. Enquanto as cenas se desenrolavam, o homem ensanguentado recuou. A arma em sua mão tremia, refletindo o medo que finalmente se apoderou dele. Ele sabia que a situação estava fora de controle, mas, em um movimento súbito, ele se virou em direção a Isabela e gritou: "Você ainda não sabe quem ela realmente é? Quem você é?" Isabela paralisou. Essas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que ele queria dizer com isso? A conexão que ela tinha com sua filha era mais profunda do que a simples maternidade. Mas como? O olhar dela foi atraído para a porta quando Miguel ergueu a criança em seus braços. Os homens armados se dirigiram a Miguel. "Deixe a criança, é uma ordem", um deles gritou, mas Miguel não recuou. Seu olhar afiado e desafiador prendia-se ao grupo distante. "Ela não pertence a vocês, nunca pertencerá." Sua voz era baixa, mas cheia de uma determinação que deixou todos em alerta. Os homens começaram a avançar, mas, atenção, estourou quando um dos homens armados, um moreno alto e alvagado, puxou seu revólver. "Última chance, rapaz. Desça a criança ou daremos um jeito de pegar por conta própria." E no meio de um grito, uma batida explosiva cortou o ar. O disparo ecoou e a cenarquia se desenrolou em uma fração de segundos. Um intenso silêncio se seguiu ao disparo. O impacto foi palpável e todos os olhares estavam fixos em Miguel, que se mantinha firme. O efeito cascata ocorreu. O chão se abriu sob os pés de Isabela quando Miguel caiu, não em resposta à bala, mas à verdade devastadora que o golpeou. Ele não havia apenas se juntado a eles. Ele era parte da mesma organização que buscava a criança e o passado obscuro de Isabela. Ah, doce Isabela! Miguel respirou, os olhos brilhando de uma mistura de arrependimento e desespero. "Eu sempre soube o que você tentou esconder. O que você fez?" Isabela sentiu seu estômago revirar, a dor se transformando em um nó que impossibilitou a respiração. A revelação do irmão, alguém que ela amou por toda a vida, era a maior traição. O que Miguel estava tentando fazer? Salvar a criança ou condená-la? As freiras começaram a gritar e Rafael, finalmente ciente da gravidade da situação, avançou na direção de Miguel. "Você sabia tudo, como pôde?" Mas a pergunta se perdeu no caos ao redor. E neste clima abafado de pânico e confusão, um novo som se destacou. O barulho de motores se aproximando, como se uma frota de carros estivesse cercando o convento. A tempestade lá fora rugia em apoio ao terror que se desenrolava dentro. O que seria da criança agora? O que se tornaria de Isabela? Ali, sob a chuva torrencial, a verdade havia se tornado um labirinto sem saída, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais turva. A única coisa clara era que a ameaça estava prestes a consumir a todos. A brisa gelada da noite parecia sussurrar segredos enquanto o grupo se reunia na clareira iluminada pela lua. O ar estava denso com a tensão de tudo o que havia acontecido. Mariana, com o coração apertado, encarou os amigos. "Não posso acreditar que chegamos até aqui." A voz tremia, mas havia uma chama de determinação em seus olhos. Eduardo,
sempre tão calmo, olhou para a escuridão. Precisamos fazer isso juntos. É agora ou nunca. E ele estava certo. Havia um inimigo à espreita. Um eco de suas dúvidas e medos que os perseguia. Mas eles tinham uns aos outros. As lembranças daqueles momentos sombrios, os gritos, as traições e aquelas noites intermináveis de desespero pesavam sobre suas almas. Cada um deles carregava suas cicatrizes, mas era a hora de enfrentar o que estava escondido nas sombras. Lara, sentindo um nó na garganta, pegou a mão de Daniel, buscando conforto. Nós já enfrentamos tanta coisa, não podemos desistir agora. Ouvindo os murmúrios do bosque, uma sensação aterradora os envolveu. O som da folhagem se movendo, o estalo de galhos quebrando como um aviso. Eles estão vindo. Tiago se virou, olhos arregalados. E foi nesse momento, um raio atravessou o céu, iluminando a noite, revelando a figura que tanto temiam. A silhueta pairava diante deles, como um pesadelo encarnado. Os amigos se entreolharam. Era a hora. Com um passo à frente, Mariana gritou: "Estamos prontos, não temos medo de você." E de alguma forma sentiam isso de verdade, queimando dentro deles uma força que nem sabiam que existia. A batalha começou, cada um lutando contra os próprios fantasmas, a escuridão que tentava dominá-los. Gritos ecoaram e os corações batiam em sincronia. Era uma dança de resistência, uma luta pela liberdade, e quando tudo parecia perdido, uma luz surgiu, um brilho verdadeiro, que dissipou as sombras de uma vez por todas. Respiraram fundo, as lágrimas misturadas ao suor. A vitória foi amarga, mas havia alívio. Eles não só sobreviveram, renasceram, olhando uns para os outros. A conexão era palpável. Cada um sabia que havia mudado para sempre. "Vamos nos lembrar disso", disse Daniel, a voz embargada. "Distante da sombra, vamos viver." E todos concordaram. Seguir em frente, de deixar o medo para trás e abraçar o que estava por vir. No entanto, ao se afastarem da clareira, um sussurro ainda pairava no ar, uma pergunta silenciosa: o que mais está por vir? Mesmo com a vitória, o futuro estava envolto em mistério. E você que acompanha essa história, agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Aperte o botão de like agora se você quer alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é importantíssima. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância